Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo muito importante para você sobre como você pode realmente montar um treinamento personalizado para você mesmo. Vou dar uma breve introdução de 5 slides e a gente já vai partir para a prática, tá? Mas antes é importante você se perguntar: embora todas as pessoas aqui nessas fotos tenham eventualmente braços bem desenvolvidos, será que todos eles treinaram de maneira igual até chegar a esse ponto? E eles continuam a treinar da mesma maneira? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer para você é uma pergunta e eu vou pedir para você pausar esse vídeo e responder aqui embaixo. Quem montou o seu treinamento? Foi o professor da academia? Foi algum outro professor? Você pegou na internet? Ou foi você que montou? E isso é muito importante. Por quê? Porque usualmente, quando as pessoas montam um treinamento para outra pela primeira vez, ou quando, por exemplo, eu dou alguma dica de treinamento aqui, a gente não conhece as pessoas que estão assistindo o vídeo. Justamente por isso, a gente vai se basear no que a gente chama de curva de normalidade. Ou seja, nós vamos montar um treinamento que vai funcionar de uma maneira adequada, boa, para a maior parte da população. Contudo, obviamente, ele não é o treino ideal para cada pessoa, porque cada pessoa que está assistindo esse vídeo é uma pessoa diferente. Então a gente tem que lembrar que esses treinos tradicionais são bons, mas o que seria ótimo? Então vamos lá. Você tem que imaginar como é que funciona um processo de montagem de treinamento. Então, usualmente você vai montar um treinamento que vai servir lá para a grande maioria da população. E a partir daí, o treinador vai fazer algumas adaptações. Então, ele pode estar fazendo um treinamento baseado no físico da pessoa. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que quer um desenvolvimento corporal mais completo, sem priorizar nenhum grupamento muscular. Ou pode ser, por exemplo, uma pessoa que quer priorizar o desenvolvimento de alguma musculatura, mesmo que isso gere detrimento de outras. Um bom exemplo disso são as mulheres normalmente preferem um desenvolvimento maior em membros inferiores, mesmo que isso não faça com que eles não sejam proporcionais ao desenvolvimento de membros superiores. E da mesma forma, você pode observar uma pessoa, né, então que nem esse atleta aqui, Johnny Jackson, que tem um físico impressionante, porém o desenvolvimento de membros superiores dele é muito maior do que o de membros inferiores. Então, para equilibrar o físico da pessoa, eventualmente poderia ser reforçado o trabalho de membros inferiores. Ok, mas vamos lá então. Como é que você pode montar seu treinamento? Aqui está a coisa mais importante que eu não vejo ninguém fazendo, que é o seguinte. Vou dar esse exemplo aqui com o ABC, porque vai ficar muito claro. Então a pessoa tem lá um treino ABC, não vamos se importar com zona de repetição, com frequência semanal, com nada. Vamos só falar que é isso aqui que ela realiza, tá? Então ela faz lá 4 movimentos de empurrar, 4 movimentos de puxar e 4 movimentos de agachar. E aí, o que ela faz? Ela tem que avaliar se ela está progredindo ou não está progredindo com esse treinamento. Como é que ela faz isso? Ela tira medidas com uma determinada frequência. Normalmente, como a gente faz uma periodização de 4 a 6 semanas, que eu já expliquei em outros vídeos, vou colocar um link aqui. A cada 4 a 6 semanas você normalmente fecha um ciclo de um mesociclo. E aí você avalia antes e depois. Ah, professor, mas como é que avalia? Tem que fazer avaliação na academia? Não. Você compra uma fita métrica, tá certo? E aqui, ó, tem uns pontos que você pode avaliar. Então, por exemplo, circunferência do pescoço, circunferência do braço, circunferência do tórax, da cintura, do quadril, das coxas e da panturrilha. Para facilitar, eu vou falar o seguinte para você: meça sempre aonde está a maior circunferência, então no pescoço, no peitoral, no braço, no quadril, na coxa e na panturrilha. E você vai medir a menor circunferência da cintura. Dessa forma, você vai manter sempre um mesmo padrão. E importante, não adianta querer se enganar. Se você está tirando, por exemplo, a circunferência do peitoral, não adianta estufar o peito, não adianta contrair a musculatura das costas, tem que ser sempre sobre o mesmo padrão, certo? Vamos lá. Vamos supor então aqui que a pessoa está fazendo esse treinamento bem básico que eu coloquei aqui, né? Onde ela está fazendo 4 exercícios para cada um. E aí depois de um período de 4 a 6 semanas, né? Sendo que o objetivo dela era ganhar massa muscular e ela estava comendo de maneira adequada para isso, ela observou que de membros inferiores ela ganhou 2 centímetros em cada coxa, na panturrilha e no quadril. Pô, legal. O que isso significa? Significa que o treinamento de membros inferiores dela, então, tá tendo resultado. Ela olhou lá na cintura e na cintura não teve diferença. Pô, bacana, ela não engordou.
Na medida do peitoral, ela ganhou 2 centímetros, né? Nessa medida aqui. A gente tem que lembrar que essa medida está incorporando tanto o peitoral quanto costas. E no braço, vamos supor que não aumentou nada. Quais são as conclusões, então, desse treinamento? Que o treinamento de pernas tá ok, ela tá tendo resultado fazendo esse treinamento. Ela poderia manter. Aí quando a gente pensa no treino de empurrar e de puxar, tem que ser crítico. Você realmente progrediu tanto no peitoral quanto nas costas? Se você não sabe, né, se você não consegue julgar isso visualmente, você pode, né, até utilizar algumas métricas. Por exemplo, você aumentou em força no peitoral, nos movimentos de peitoral, você aumentou em força nos movimentos de costas. Você progrediu em ambos ou só em um dos dois? Beleza. Vamos partir então desse seguinte pressuposto, que a pessoa viu lá que ela melhorou em pernas e ela observou visualmente, também nas cargas, que ela melhorou nos movimentos de puxar. As costas dela melhorou. Só que o de empurrar não melhorou. E ela também já tinha visto que os braços não tinham melhorado. Então o que ela tem que fazer? Tem que modificar isso. Como que ela vai modificar? Então aqui, ó, no trabalho de empurrar, ela tem que julgar. Faltou o volume ou foi excesso de volume? O que isso quer dizer? Ela precisa colocar mais exercícios ou fazer mais séries ou ela tem que tirar porque está sendo excessivo e ela não está conseguindo se recuperar? Isso ela tem que julgar. A outra coisa, nos braços, como não tem nenhum movimento isolado para o braço, a gente pode presumir que é mais provável que faltou volume nesse treinamento. Então, beleza. Para simplificar, vamos falar que faltou volume em ambos, tá certo? Então, ela vai colocar um movimento isolado para o tríceps, um movimento isolado para o bíceps e mais um movimento para o peitoral aqui. Novamente, ela vai fazer a avaliação depois de 4 a 6 semanas. E aí ela observa o que? Ó, membros inferiores, aumentou novamente, 1,5 em todos. Beleza, o treinamento de perna está funcionando ainda. Cintura, aumentou meio centímetro. É de se desesperar? Não, é normal, a pessoa está comendo para ganhar massa muscular. Normal, e muitas vezes essas pequenas diferenças, 0,25, meio, é muito pouco, não é nada. Peitoral lá, aumentou mais 2 centímetros, tá certo? Então, ela julga que se vai ter que julgar se melhorou o peitoral ou se só melhorou costas e o braço aumentou 2 centímetros. Beleza. Qual é a conclusão disso aqui? Treinamento de membros inferiores ainda tá ok, ela não tá ganhando muita gordura. Foi efetivo ter colocado, desculpa gente, aqui ó, o braço aumentou, então foi efetivo ter colocado um movimento de membro isolado para a musculatura do braço, certo? E teve o peitoral. Então, é o seguinte, passou 4 a 6 semanas, né, que ela obteve aqueles resultados, e aí ele manteve essa estrutura aqui novamente, e ele viu que ele não progrediu em nada, né? Então, o que acontece? Você tem que pensar o que você pode fazer. Ou você pode manter a mesma estrutura e modificar os exercícios. Então, por exemplo, troca um tríceps testa por um tríceps pulley. Ou você precisa repensar toda a estrutura do treinamento. Por quê? Porque esse treinamento não está sendo mais desafiador para você. Então você poderia selecionar exercícios diferentes ou poderia trocar a estrutura do treinamento. Uma outra coisa que é importante falar é que às vezes as pessoas acreditam que tem que ter exatamente o mesmo número de exercícios em todo o treinamento, em todos os treinamentos. Que não é verdade. Você pode sim ter um dia de treinamento onde você tem mais exercícios e eventualmente acaba passando mais tempo na academia, e um dia onde você tem menos exercícios e o dia de treinamento acaba sendo mais rápido. Então, vou dar aqui um outro exemplo, tá? Vamos supor uma pessoa que treina 6 vezes por semana, tá certo? E aí eu coloquei aqui, por exemplo, ela treina peitoral em um dia, ela treina costas no outro, perna, ombros, costas e perna de novo, com um maior foco aqui na parte posterior da coxa. Então o que a gente pode ver? Aqui, ó, cada treinamento ele é composto basicamente por 4 ou até 3 exercícios ou 5 exercícios para aquela determinada musculatura. Quem poderia estar realizando esse tipo de treinamento aqui e tendo um bom desenvolvimento? É a pessoa que já tem, de repente, um bom desenvolvimento de peitoral e de ombros, né? Só que ela quer o quê? Ela quer dar um foco maior na musculatura das costas, por isso ela treina 2 vezes, e na musculatura das pernas, principalmente no posterior de coxa. Mas o ponto-chave aqui não é esse. O ponto-chave é o seguinte:
Observa só, essa pessoa faz um exercício de panturrilha no treino de peito, no treino de pernas e no treino de posterior. Por quê? Porque de repente ela precisa ter um maior desenvolvimento nas panturrilhas. Treinar a panturrilha somente uma ou duas vezes por semana não está funcionando para ela. Então, ela precisa aumentar o trabalho nessa musculatura. Ou eventualmente ela não tem um bom desenvolvimento do trapézio, por exemplo, e do posterior de ombro. Então faz sentido ela colocar esses movimentos para esses grupamentos mais frequentemente. Então poderia ser realizado esses movimentos juntos no mesmo dia aqui. Então, por exemplo, no treinamento de costas, já que essa musculatura do trapézio médio e superior é trabalhada também no movimento de costas, mas também é trabalhada nos dias de ombro. Então, poderia colocar tanto o encolhimento quanto o crucifixo inverso aqui, ou somente o encolhimento aqui e deixar um crucifixo inverso para o outro dia de costas. E aí, pensando, por exemplo, na musculatura dos braços, elas já são estimuladas de maneira indireta, né, nos outros treinamentos. Então, a gente sabe que, por exemplo, o tríceps é estimulado no dia de peito, também é estimulado no movimento de costas, principalmente nas puxadas, é estimulado no desenvolvimento. Mas, por exemplo, esse atleta ele poderia querer colocar um movimento isolado de tríceps, onde ele poderia colocar nos dias de empurrar ou até mesmo um dia de costas, já que o tríceps acaba trabalhando também nesses movimentos. Ou colocar uma rosca direta. Então, aqui no caso, o atleta faz de movimento isolado uma rosca um dia na semana e tríceps um dia na semana, embora ele trabalhe essas musculaturas de maneira indireta em outros dias, né? Agora um outro exemplo. Poxa, não está sendo suficiente esse estímulo, né? Tá tudo progredindo menos o bíceps e o tríceps. Então ele vai lá e modifica. Então, por exemplo, aqui a gente poderia falar que seria pelo excesso de treinamento? Poderia, mas poderia ser pela falta também. Então vai lá e acrescenta. De repente, ao invés de acrescentar mais movimentos no mesmo dia, a pessoa pode optar por trabalhar mais frequentemente. Então, colocando, por exemplo, um tríceps coice em um dia e acrescentando, de repente, mais um supino fechado em um dia que já se faz o movimento isolado para o tríceps. Gente, qual que é a conclusão? Isso é muito importante, tá? As adaptações do treinamento, elas têm que ser feitas baseadas nos resultados, não no que você sente. Ou seja, se você está treinando uma determinada musculatura e de repente você não sente ela trabalhar muito bem, porém o volume muscular dela está aumentando e esse é o seu objetivo, você está alcançando o seu objetivo, independente de você estar sentindo muito aquela musculatura ou não. E o contrário é muito verdade. Muitas pessoas querem muito sentir uma determinada musculatura trabalhando, elas trabalham ela até exaustão, elas acabam não vendo resultado. É importante então modificar, né, procurar aprimorar o seu treinamento trocando poucas variáveis. Por favor, não parta de um treinamento que você faz por 4 semanas um ABC, no outro você faz um ABCDEF, daí passado 4 semanas você faz um AB, porque você não consegue mensurar o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, avalie para saber o que está funcionando e modifica tudo aquilo que não está funcionando. Então, você pode até fazer modificações não tradicionais, que nem eu coloquei nesse último exemplo. Você pode distribuir, por exemplo, o seu trabalho de panturrilha em mais dias por semana, querendo aumentar a frequência de estímulo nessa musculatura, e não necessariamente só o volume ou só a intensidade em um dia. Você pode combinar musculaturas também não muito comuns, como eu coloquei, por exemplo, o tríceps, ao invés de estar sendo trabalhado nos dias de empurrar, está sendo trabalhado nos dias de puxar. Principalmente sempre que você fizer isso, elas têm que fazer algum sentido. Então, cuidado para não fazer, por exemplo, tríceps todos os dias, ou você treinar, por exemplo, tríceps no dia de perna em um ABC, porque daí o tríceps acaba sendo treinado no dia de empurrar, no dia de puxar também, e ali vai trabalhar no dia de pernas. Assim você não vai dar descanso para essa musculatura. E principalmente, o mais importante do mundo é ir anotando o seu progresso. Isso é o mais importante. Anotar quais musculaturas estão respondendo ao estímulo que você está dando. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui quais são as suas dúvidas, porque isso vai ajudar muito o canal. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!